O que você teria visto em Istambul no ano 1000 durante a chamada Idade de Ouro do heróico imperador Basílio II? Istambul estava agora brilhando novamente em sua antiga glória, como nos dias de Constantino ou de Justiniano. Os monumentos de Istambul foram reconstruídos e agora restaurados ao antigo esplendor. Os antigos fóruns de Teodósio Arcádio e de Constantino foram reconstruídos. As antigas estátuas da antiguidade foram reformadas e a velha cidade brilhou novamente como um farol de luz em meio à escuridão da Idade Média. Bem, caros amigos da história romana tardia, veremos neste vídeo que a resposta é mais complicada do que gostaríamos. Então, como era Istambul durante a Idade de Ouro por volta do ano 1000? Como Istambul mudou? Até agora, não apenas investigamos como a cidade de Roma mudou de seu auge em 320 d.C. para a total desolação e ruína da Alta Idade Média cerca de 300 anos depois, mas também investigamos como Istambul mudou durante o curso de sua longa história urbana. Desde os primeiros dias, quando ainda era uma colônia grega, até o Bizâncio Romano, para a cidade fortificada de Septímio Severo para a nova Roma de Constantino, para a Istambul de Justiniano por volta de 540 d.C., para a Istambul do início da Idade Média de 800 d.C. Nesse último período, por volta de 800 d.C., descobrimos o quão surpreendentemente ruim estava o estado da cidade e que muitos dos antigos monumentos já começavam a se deteriorar, como discutido neste vídeo aqui. Mas isso é claro compreensível, já que afinal, o século VIII fazia parte das idades das trevas do Império Romano do Oriente. Istambul nesses tempos havia diminuído massivamente em termos de população, depois que o Império perdeu a República Árabe do Egito e o Levante, e estava geralmente sob ataque de todos os lados. Os envios de grãos do República Árabe do Egito cessaram, e então a população começou a diminuir muito. Atingiu seu pior momento cerca de 750 d.C. Muitos dos antigos monumentos da cidade não eram mais mantidos, ou se podiam, escolhiam não fazê-lo. Eram utilizados como pedreira para material de construção, toda vez que um antigo edifício do grandioso passado imperial desabava. Essa prática, chamada de espólia, era realmente muito difundida, e nós a conhecemos muito bem também da Roma pós-imperial. Mas o Império nos séculos seguintes se estabilizou, e agora no século X, algo absolutamente notável aconteceu. O Império Romano viu um ressurgimento fascinante, algo que muitos consideravam impossível naquela época. Durante esses anos, o imperador Basílio II reinou sobre o Império Romano, e sob seu comando, o Império cresceu novamente em grande tamanho. Seu reinado foi, na verdade, o mais longo de qualquer imperador romano. Ainda mais longo que o reinado de Augusto, o primeiro imperador de Roma. Augusto reinou por 41 anos, enquanto Beisio II reinou por incríveis 49 anos. Então agora que o Império viu seu notável ressurgimento para antigas glórias, como Istambul se transformou durante esses tempos? Bem, uma transformação óbvia foi, claro, a população da cidade. O pico populacional de Istambul foi provavelmente durante o reinado de Justiniano, antes da peste eclodir em 541. As estimativas populacionais variam conforme o estudioso consultado, mas o excelente estudioso Círio Mango estimou a população máxima entre 400 e 600 mil pessoas. Por volta de 750, esse número havia diminuído para menos de 100 mil, possivelmente tão baixo quanto 50 mil. Assim, grandes áreas da cidade foram abandonadas. Mas na ressurgência do Império, começando lentamente após 800 d.C., e então realmente ganhando impulso sob Beisio II, a cidade agora novamente alcançou níveis de população quase tão altos quanto nos dias de Justiniano. Assim, se você viajasse para Istambul do ano 1000, você ficaria bastante impressionado ao ver as ruas novamente cheias de pessoas como nos velhos tempos do Império Romano. A população no ano 1000 provavelmente estava novamente em torno de 500 mil, o que representa uma recuperação verdadeiramente notável. Ok, então, mas e a cidade em si? Como estava a aparência da cidade? Se você acredita em algumas reconstruções 3D e artistas 3D que recriam Istambul, pode-se estar inclinado a acreditar que a cidade novamente parecia como nos dias de Justiniano.
que os antigos monumentos que em grande parte estavam em ruínas em 800 de Cristo foram restaurados, que se você caminhasse ao longo da Mese, a rua central de Istambul, que você veria os antigos fóruns imperiais de Teodósio, Arcádio e Constantino em esplendor antigo restaurado, que você poderia visitar os banhos de Aquiles e Zeuxipo como nos velhos tempos, que você poderia se maravilhar com o antigo templo clássico do Capitólio no Filadelfion, que você poderia visitar o Strategion e se maravilhar com o obelisco central, que você poderia subir a colina até a antiga, agora de Bizâncio, e ver os antigos templos restaurados brilhando em nova luz. Bem, amigos da história romana tardia, Istambul estava de fato grande novamente no ano 1000, mas de uma forma muito diferente do que muitas reconstruções gostariam de nos fazer acreditar. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. Por favor, pense em apoiar nosso trabalho via Patreon ou associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E temos 2 novos membros César, nomeadamente Estevão Papas e Jorge Kachev. Muito obrigado, Stephen e George, por apoiarem este canal de uma maneira tão generosa. Isso realmente me ajuda muito com o canal, e também quero agradecer a cada um de vocês que está apoiando este canal de qualquer forma. Espero que Majoriano esteja orgulhoso. Gracias Tibiago Amici. Então, como podemos imaginar Istambul no ano 1000? Bem, a cidade já havia se transformado no que chamaríamos de cidade medieval. A paisagem urbana da cidade já era bastante diferente da antiga capital imperial dos dias de Constantino ou de Justiniano. Mesmo durante os dias de Justiniano, a cidade já havia mudado e certamente parecia menos pagã do que nos dias de Constantino. Na época de Justiniano, os antigos templos na Ágora já haviam começado a cair em ruínas e possivelmente foram reutilizados como material de construção. Ocorreu com vários outros prédios pagãos. Toda vez que um desses edifícios desabava, era explorado para material de construção. Durante o reinado de Básio II foram realizados reparos, sim, isso é verdade, e novos edifícios foram construídos. No entanto, os reparos foram realizados apenas no Palácio Imperial do próprio imperador, no hipódromo, porque naquela época ainda servia como um local central de encontro e assembleia, e nas muitas igrejas e mosteiros da cidade. Os aquedutos também foram reparados no Básio II, mas apenas para encher as cisternas para o fornecimento de água. No entanto, as antigas termas, fontes e ninfas nunca foram reparadas. Os novos edifícios que foram construídos também eram bastante diferentes em estilo arquitetônico, em comparação com os antigos imperiais, e mais semelhantes ao que muitos historiadores hoje chamam de bizantino. Mas, e isso é muito importante para entender, todos os novos edifícios que foram construídos eram ou igrejas, mosteiros, hospitais ou moradias para os residentes da cidade. Isso pode ser reconstruído pelos registros de construção da época. Nenhum antigo edifício imperial foi reconstruído, além dos já mencionados. As antigas termas, os antigos banhos romanos de Zeuxippos, de Aquiles ou de Constantino, estavam em desuso desde o cerco de 626, quando os aquedutos da cidade foram cortados. A partir daquele momento, os banhos, assim como as muitas fontes da cidade, foram abandonados. Os aquedutos foram reparados em 768, no entanto, os banhos, os ninfaia e outras fontes nunca foram reparados e caíram em ruína, e também foram usados como material de construção. Assim, pelo ano 1000 não encontraríamos mais nenhum vestígio dos antigos banhos de Zeuxippos ou dos banhos de Aquiles. Da mesma forma, os antigos fóruns imperiais da cidade também começaram a cair em ruínas já no século VII d.C. E já por volta de 750 esses fóruns eram usados como mercados de gado ou animais de criação. E aqui também, em vez de reparos e restaurações, toda vez que uma coluna antiga ou um prédio antigo da época de Constantino ou Justiniano desabava, era imediatamente saqueado para material de construção. Os únicos edifícios que eram mantidos em reparo eram, logicamente, claro, igrejas ou edifícios eclesiásticos em geral. Assim, pelo ano 1000 a cidade já havia começado a se canibalizar há muito tempo,
muito semelhante ao que aconteceu em Roma. Consequentemente, a paisagem urbana e a arquitetura do ano 1000 já eram muito diferentes daquelas do ano 540 e ainda mais diferentes daquelas do ano 330, quando Istambul foi inaugurada. A cidade agora tinha verdadeiramente uma aparência medieval, o que significa que, em vez de uma aparência clássica greco-romana com muitos templos, colunas, arcos monumentais, banhos, anfiteatros, fontes e ninféias, em vez de tais edifícios, agora se veriam muitas igrejas, mosteiros, hospitais, cemitérios e moradias da população. Apenas a área ao redor do Palácio Imperial, perto do hipódromo, ainda lembraria do grandioso passado imperial. O próprio palácio ainda era mantido em reparo, assim como o Augustion, a praça central da cidade. A coluna de Justiniano ainda estava de pé, e claro, o hipódromo. Aqui apenas, no antigo núcleo da cidade, havia ainda o lembrete de que Istambul era de fato a mesma capital do Império Romano que Constantino havia escolhido como sua residência cerca de 700 anos antes. Mas se você caminhasse pela mesa de oeste a leste no ano 1000, encontraria os antigos fóruns de Teodósio, de Arcádio e de Constantino já em péssimo estado, em grande parte em ruínas e usados como mercados. Gado e outros animais eram conduzidos pelos fóruns, e a casa do Senado, na forma de Constantino, há muito havia sido abandonada e provavelmente também havia sido saqueada para material de construção. Os antigos templos na Acrópole já estavam, claro, totalmente desaparecidos, reutilizados de alguma forma para construir novas igrejas ou para reparar o Palácio Imperial. Assim, não encontraríamos mais um único templo de pé naquela época. Nem mesmo o Capitólio ainda estava de pé naqueles dias. Ele também começou a cair em ruínas após o século VII. E assim, é bem provável que suas colunas também tenham sido reutilizadas em alguma igreja, ou no Palácio Imperial, ou no hipódromo. Assim, vemos que, embora Istambul do ano 1000 fosse de fato gloriosa novamente, e tinha crescido em termos de população quase ao seu tamanho anterior, a paisagem urbana, no entanto, era muito diferente. Em vez de uma capital imperial romana de aparência clássica greco-romana, encontraríamos agora uma cidade medieval, que seria imediatamente reconhecível como muito medieval. Exceto pelo Palácio Imperial, a Hagia Sofia, o Augustião e o hipódromo, todos os outros edifícios estavam ou em ruínas ou nem mesmo existiam mais. Em vez disso, Istambul renasceu em uma forma diferente, como uma capital medieval que superava todas as outras capitais da Europa naquela época. E se você estiver interessado em como Istambul parecia por volta do ano 800, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se tiver mais interesse em Istambul durante a era de Constantino, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias tibi água miti, e benevalete.